amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um... Boa noite. Vamos começar agora a fechar o nosso livro. Fechar brilhantemente, como se estivéssemos agora junto com o André Luiz, conosco, toda aquela equipe espiritual, Clarencio, essa família que passou por todo esse trabalho de reajustamento, compartilhando conosco e com os irmãos desencarnados que aqui se encontram em maioria. Vemos que esse livro nos traz sempre um ensinamento de amor, um ensinamento de família, um ensinamento que todos nós somos capazes de ajustamento. Todos nós somos poderosos, somos deuses. Mas André Luiz nos mostra que essa capacidade ainda está escondida. E através desse livro ele vem projetando em nossas consciências o ensinamento de cada dia, que nada mais é que o complemento da primeira revelação, segunda revelação, a doutrina espírita e o complemento de André, que é justamente a continuidade do que nós estamos aprendendo ao longo dos nossos trabalhos, quando nós falamos agora do ED, do estudo aprofundado, onde Jesus ampara todos os trabalhos, e às vezes a gente não consegue entender. É necessário vir André Luiz e nos mostrar de uma forma prática que é difícil, mas não é impossível. E que através da linguagem de André, a gente consegue sim, porque André é um de nós. André Luiz viveu como muitos de nós. E hoje trabalha na seara de Jesus como um trabalhador eminente. Pode passar. Pode ir, mas... Passa aqui? Uhum. Pode ir, mas... Pode começar. A vida transcorre. Júlio, na vida espiritual, aguardava sem sofrimento a ocasião oportuna de regresso ao campo físico. Então Júlio já se encontra no lar de Blandina, aguardando a nova missão que será proposta para ele. Então, muito provavelmente, já estão preparando a sua reencarnação. E juntamente, muito provavelmente, com a mesma família. Zulmira, sob a influência benéfica de Antonina, renovara-se para a alegria de viver. Então a Zulmira, sendo apoiada sempre por Antonina, que era espírita, frequentando o seu evangelho ao longo dessa jornada, depois que Júlio desencarna, ela começa a frequentar a casa de Antonina, já casada com Mário Silva, e começa a formar um grande aglomerado de famílias, formando grandes constelações e ampliando toda aquela união em prol, com certeza, de toda a comunidade que vai viver naquele entorno. Enquanto Mário Silva habituava-se ao convívio de Antonina. Sim. Amaro e a esposa acompanharam o culto evangélico na residência de Antonina. E Clarencio vai dizer:
O amor é, assim, uma força que transforma o destino. A força do amor. Interessante, né? Quando a gente, acredito que todos conheçam, né? Ouvia Roupa Nova cantando A Força do Amor, e a gente deixa viajar por aquela música tão linda, mostrando que nos chama a atenção a força do amor, que não tem fronteiras, não tem barreiras. E o amor presente ali naquele momento, na execução de um evangelho. Amor esse que às vezes alguns especialistas traduzem como substâncias químicas que vivem em nosso cérebro, que produzem meios de estimular o nosso corpo físico para a produção de endorfina, no qual aquilo nos dá uma sensação de paz. Bom, uma parte sim, e outra parte mais um pouco. O plano espiritual nos mostra que o trabalho é muito maior e que essa evolução, esse trabalho, ele é muito mais além do que a gente imagina, porque ele está dentro de nós. Como Antonina já trabalhou e trabalha dentro dela toda essa questão do amor, ela começa a expandir para aqueles que estão ao lado dela aquela condição no qual ela se encontra, sendo beneficiada, passando a beneficiar. Então, o Evangelho transcorre numa pureza tão grande. Me faz lembrar de Paulo de Tarso, quando ele foi preso, já bem velhinho, apedrejado, pronto, já se preparando para a morte, todo machucado, e aquele centurião vai cortar a cabeça dele. Mas antes de que aquilo aconteça, ele já está no plano espiritual, em reunião com Estevão e Abigail. E essa reunião, eles vão conversando, e Paulo já se prepara para fazer a transposição. Só que, quando o centurião vai fazer o corte da cabeça de Paulo, ele pede perdão, porque ele não estava se sentindo dentro de uma condição espiritual pronto para fazer aquilo, porque ele via o que ele estava fazendo era contra uma pessoa que lutava pelo amor. E Paulo, o que Paulo fala para ele? Faça o seu serviço, porque o meu eu já fiz. Quem lembra, Paulo foi um dos grandes perseguidores dos cristãos na época. Dizimou diversas comunidades cristãs. E muitos, eu particularmente me identifico muito com Paulo, né, nas questões de superação do meu dia a dia, de mostrar a cada dia que eu posso fazer diferente, que eu posso fazer de uma forma no qual vejo que Jesus está dentro de mim. Porque quando ele colocou Jesus à frente, que ele conseguiu enxergar, mestres, o que eu quero que eu faça? E é bem assim. A cada dia, quando nós acordarmos, temos que pensar assim: mestre, o que queres que eu faça? Estou pronto. Pronto para a luta diária, nossa luta do dia a dia, que não é fácil, né? Estamos no mundo de prova e expiação, então a gente está preparado sempre para lidar com diversas situações. Então, quando o centurião corta a cabeça de Paulo, ele não consegue cortar toda. E ali ele sente aquele remorso muito grande e já faz aquele segundo corte por amor. Pelo exemplo que Paulo, no seu último minuto, deu a ele. O mesmo exemplo que João Evangelista fez, Francisco de Assis, cego, colocava ferros quentes nos olhos, e a dor para ele não havia, o sofrimento não havia, só havia a dor. É isso que nós temos que saber administrar. Vivemos num mundo de provas e expiações. A todo instante nós somos convocados a fazer diferente. Porque a gente não consegue analisar o nosso próprio eu. Não conseguimos entender que estamos interligados numa cadeia infinita, onde liga do verme ao cosmo, onde o nosso corpo é uma cadeia de bactérias,
a nossa boca, diversas bactérias, tudo vivendo o quê? Em harmonia conosco, numa lei de amor, onde uma coisa retribui a outra. Será que nós conseguimos fazer desenvolver isso, devolver isso para o universo? Será que nós estamos tendo a capacidade de nos fazer entender e mostrar o quanto ainda somos egoístas? Porque não conseguimos entender a verdade do Cristo, que ele nos mostrou o tempo todo que nós somos cidadãos do universo. Que ele já mostrou que a morada dele é do lado de Deus. E tudo está interligado, os universos estão interligados num grande ciclo de harmonia. Os ciclos do universo, o ciclo de nossas vidas. Existe uma sequência dos ciclos, existe a lei dos ciclos. E mesmo assim, às vezes, dentro do nosso egoísmo, dentro da nossa necessidade ainda de querer mais, sempre mais, não conseguimos retribuir, porque não conseguimos ver a força do amor. Então, prosseguindo, Antonina, quando em nossas atividades de socorro ao irmão Leonardo Pires, se comprometeu a colaborar maternalmente para que ele obtenha novo corpo na terra. Silvia e Leonardo enlaçaram-se em complicadas dívidas um para com o outro. Desde muito tempo cultivam a aversão recíproca. Induzidos agora às teias da consanguinidade, esperamos se readequem da lei, ninguém foge. Então aqui a gente já tem a aversão entre os espíritos, né? Quando nós lidamos com um adversário do outro. Mas nós produzimos isso aqui. Quando André Luiz, quando eu estava lendo essa parte do livro, eu vi a realidade do nosso planeta atual, aonde a cada dia temos oportunidade de fazer mais amigos, de fazer outros entes queridos, para que uma convocação para que eles façam parte da nossa comunidade familiar. Mas infelizmente a gente não conseguimos ainda ter essa capacidade de agregar. Às vezes por conta de uma besteira, por conta de coisas mínimas, arrumamos inimigos que irão nos acompanhar por diversas encarnações para um reajustamento cada vez maior, por conta ainda da nossa falta de capacidade de mostrar para o nosso próximo que nós somos o próximo dele. Os espíritos que estão aqui ao nosso lado, os espíritos que aqui se encontram, nós, espíritos encarnados que aqui estamos, tendo a oportunidade de estudar essa doutrina que nos mostra por A mais B, uma resolução simples de identificação, que conseguimos sim. Conseguimos porque nós já temos a revelação, nós já temos a chave da codificação. A chave está conosco, apenas não conseguimos abrir a porta. E com isso vamos cada vez mais conseguindo desafetos. E no mundo de degeneração, no qual começamos a entrar, é necessário que possamos entender isso. Entender que a aversão por qualquer coisa não se justifica. O planeta não vai mais aceitar. Importante a gente relembrar também, meus irmãos, a importância da família na nossa encarnação atual. É na família que a gente recebe os afetos e os desafetos do passado. Os afetos para a gente cultivar e são ali as forças que a gente vai ter para a gente continuar na nossa trajetória evolutiva. Um alívio. E os desafetos para a gente se recompor perante a lei maior, que o Luiz falou muito bem inicialmente, que é a lei de amor, de justiça e de caridade. Porque todas as desarmonias que nós causamos no universo com as nossas atitudes equivocadas, seja nessa existência ou em existências passadas, nós somos convidados pelas leis divinas que regem o universo, que garantem a harmonia mesmo no aparente caos em que nós vivemos, a reajustar, a refazer,
Porque nada pode ficar desorganizado perante as leis divinas. E é por isso que estamos aqui, não é, Luiz? Num planeta de provas e expiações, vivendo os resultados das nossas escolhas individuais e coletivas e sendo convidados a renovar o nosso destino, como bem foi dito também na obra, através do amor. Porque é o amor que vai fazer com que a gente construa um futuro melhor. Eis aí a regeneração que estamos todos ansiosos por viver, mas que também já inicialmente começa a se fazer dentro dos nossos corações quando estamos dispostos a amar mais e a odiar a cada vez menos. O amor dos namorados, com 90 graus à sombra, por vezes, é simples fogo de palha, deixando apenas cinza. À medida que se me alonga a experiência no tempo, reconheço que o matrimônio, acima de tudo, é a união de alma com alma. Observamos o livro dos Espíritos, né? Onde a pergunta é feita sobre o casamento, sobre a abolição do casamento. O que os Espíritos achavam disso? E eles respondem: seria o recrudescimento da humanidade. Mas por quê? Aí André Luiz faz aquela referência em relação ao namoro, aquela fase de namoro onde tudo acontece, né? O casal já procura sair da vivência com os pais, aonde ali frequentaram o amor maternal, o amor paternal, o amor dos irmãos, e já começa a crescer para experimentar um novo tipo de amor. Namorado, até chegar ao casamento. Parece meio antiquado quando a gente acha assim, mas o namoro hoje é ultrapassado, é uma coisa de antigamente. Mas se analisarmos bem, é uma análise. É um trabalho que pouco a pouco vai sendo feito entre o casal que ali está, dentro de uma proposta, no qual vão se conhecer. Porque às vezes nós saímos de uma família no qual não conseguimos ainda, dependendo da nossa fase evolutiva, do nosso ciclo evolutivo que nos encontramos ali, para ter contato com outra pessoa, preparados ainda. Preparados por quê? Não conseguimos ainda fazer aquele trabalho que um sábio da antiguidade nos disse. Conhece-te a ti mesmo. Será que eu me conheço? Será que eu sei das minhas capacidades? Será que eu aprendi a respeitar? Será que eu aprendi a respeitar uma mulher? Será que no lar que eu vivi tive exemplos no qual me mostraram coisas que muito provavelmente, como exemplo, eu vou acabar replicando? Será que eu me conheço? Então, quando você faz essa união de almas, tem uma outra pessoa. E essa pessoa, será que ela se conhece? Será que eu não estou esperando uma pessoa que vá me amar? E será que essa pessoa não está esperando um príncipe? Esperando alguém que venha num cavalo branco e tire daquele sofrimento, ou até dê uma vida de luxo, de bens. Mas, na verdade, quando a ficha cai, pode ser tarde demais. Porque quando nós nos conhecemos e temos a capacidade de fazer essa análise em relação a tudo isso, a todos esses acontecimentos que ao longo da vida, ao longo do nosso casamento, temos que aprender a amar, experimentar diversas formas de amor, será que eu consigo realmente entender aquele que vai viver ao meu lado durante tantos anos? O casamento não é fácil. Acredito que todos sabem, né? Pelo menos todos sabemos disso. É uma luta diária de entendimento e compreensão. Mas a força do amor tem que estar presente, porque é uma força do universo. Precisamos sim ter o amor maternal do pai e da mãe, da esposa,
depois experimentaremos o amor dos filhos, para poder desenvolver essa energia da nossa alma. Porque só assim a gente vai poder experimentar uma outra forma de amar, que é expandir. Expandir a nossa capacidade de enviar para o nosso próximo aquele amor que já cultivamos dentro da nossa família. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Sem os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transforma em pesada algema de força do cárcere social. Algumas mães querem ser amigas das suas filhas. Alguns pais usam seus filhos como troféu. Outros, logo de início, já lançam eles no vício, na bebida, no fumo. E com isso a gente não vai ter uma família estruturada. Não estamos preparando, na verdade, cidadão de bens. É nosso dever como pai, como mãe, como filho. A gente vai falar mais na frente, né, sobre a questão da constelação familiar, essa importância. A gente vai conseguir entender melhor que essa força que rege o universo, que é a família universal, a família dos cosmos, a família dos planetas, a família do universo. Ainda somos pequenos para tentar entender essa capacidade de criação do nosso Pai. Porque assim, se nós tivéssemos essa capacidade, conseguiríamos entender a importância que a família tem nas nossas vidas. Este é Lucas, irmão de Antonina, cuja bela formação espiritual associar-se-á em breve com a primogênita de Amaro. Tudo é amor no caminho da vida. Aprendamos a usá-lo na glorificação do bem, com o nosso próprio trabalho, e tudo será bênção. Decorrido um mês do casamento de Silva, por solicitação de Odila, fomos em busca de Zulmira e Antonina para uma reunião íntima no lar da bênção. Então, Antonina e Zulmira são convidadas a retornarem ao lar da bênção, onde ali receberam grandes notícias. Guardemos cautela. O preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Não há sublimação sem renúncia no castelo da alma, como não há purificação no cadinho sem o concurso do fogo que acrisola os metais. Então, a gente vê que para a espada ficar pronta, é necessário ela entrar em alta temperatura. Como? Nós somos seres imortais. Seres que já estamos aqui nesse começo de caminho evolutivo. Temos que entender que o sofrimento faz parte ainda do nosso planeta. Mas tudo vai depender de como eu lido com esse sofrimento. Como eu lido com a dor desse cadinho, desse fogo quente que queima e bate na gente, machuca, e a cada dia a gente pega uma prova mais difícil e fica ali lapidando o nosso espírito. André Luiz nos mostra, Clarencio, né, e quando ele fala, são pérolas. Mostra que precisamos ser lapidados, precisamos passar pela fogueira do sofrimento. Só que precisamos passar, vamos sentir dor, muita dor, mas que não possamos deixar que essa dor vire sofrimento. A dor é válido. Não podemos deixar que a dor tome conta da gente e comece a virar um sofrimento arrastado, aonde você
gera uma crise depressiva, uma crise no qual você vai largar sua família de lado para viver o seu mundo, achando que todos são contra você, nada serve para você, só sofrimento na sua vida. Temos que entender sim que é necessário a dor, mas que entendamos que Deus, como diz Emmanuel, não faz duplicatas. Somos nós. Somos iguais sim um ao outro, dentro da capacidade de sofrer, dentro das nossas provas, geralmente temos provas parecidas, mas somos individualidades. Portanto, temos a capacidade de passar por todas as provas bem, com força, e saber que quando acabar aquela fase, virá outra, e mais outra, e mais outra, mas eu vou ter o anteparo espiritual necessário para suportar todas elas. Vou ter a doutrina espírita, psicologia moderna, psicologia do Cristo moderna, aonde está tudo ali. Isso aí. No berçário, Clara fala para Antonina que Zulmira compreende hoje, sem necessidade de maior incursão no passado, o santo dever de asilar o pequeno Júlio no santuário materno e que era imperativo o descanso mental para a segunda esposa do ferroviário. E lhe pergunta se está ela consciente de que a maternidade a espera de novo em tempo breve. Então já começa as preparações da reencarnação novamente de Júlio com Zulmira. Identifiquemos no lar humano o caminho de nossa regeneração. A família consanguínea na Terra é um microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família maior que se constitui da humanidade inteira. O parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer, valendo-nos dele para melhorar-nos em humildade e compreensão. Existe um psicólogo, teólogo, Humberto Hellinger. Ele cria a questão da constelação familiar, de como ele, dentro da análise feita, de um estudo aprofundado, né, analisando esses temas, ele observa essa questão do pertencimento dentro de uma família. O que é pertencer a uma família? O que é ter uma família? Onde está cada um nessa história? Como isso funciona? Ele, através disso, verifica a necessidade de cada um ser colocado no seu devido lugar. O filho não toma o lugar do pai, o pai não toma o lugar do filho, a filha não toma o lugar da mãe. Mas a doutrina espírita vem nos dizer que existem espíritos reencarnados em nossa família que são mais avançados do que nós. Correto? Porém, quando encarnados, devemos respeito aos nossos pais. Vamos à doutrina espírita, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, honrai ao vosso pai e à vossa mãe, em consonância a esse estudo. Joana de Ângeles vem nos trazer também no livro Constelação Familiar essa mesma visão de pensamento, onde a família terrestre tem por obrigação ser mantida através dos pais, das mães. Dentro do mesmo lar, onde cada um tem a sua responsabilidade. Quando um filho tenta, às vezes, tomar o lugar do pai, dando um conselho para a mãe ou dando um conselho para o pai, muitas das vezes o caos está formado. Porque quem recebe esse conselho pode se sentir diminuído, pode se sentir fora de situação, incapaz de uma resolução de problemas. Então, Joana de Ângeles, em consonância com o estudioso que nós falamos aqui, né, o Hellinger, ele nos mostra que pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Filho obedece o pai, e o pai manda no filho. Claro, com amor. Existe uma frase
de um general japonês, né, que comandar, liderar é para poucos. Porque quem comanda, só comanda, acha que é dono de tudo, que é todo poderoso. Mas quem lidera é gestor. Sabe fazer a gestão, sabe lidar com a família, sabe lidar com o trabalho, sabe lidar com o dia a dia e deixar cada coisa no seu lugar. Então, novamente, Clarencio e toda a equipe espiritual nos mostrando da importância da família coesa e unida. Porque se não tiver unido agora, com certeza a execução da lei irá reaproximar. E dessa vez pode não ser no amor. Pode ser na dor que pode gerar sofrimentos. Uma vez questionaram a Madre Teresa sobre como se poderia fazer para ajudar a salvar o mundo. E ela simplesmente respondeu: volte para casa e ame a sua família. Porque é na família que a gente começa a lidar com as dificuldades que a gente encontra fora dela. Porque o objetivo maior é que amemos a humanidade inteira. E muitas vezes a gente quer missões gloriosas e grandiosas para a nossa existência e nós achamos que precisamos realizar grandes coisas. Realizaremos sim no futuro, mas o momento é aprendamos a amar os nossos entes, que nós nos reencontramos no seio da família para que mais lá na frente a gente possa conseguir auxiliar e amar também a humanidade inteira. Como ele bem diz aqui, é nesse microcosmo familiar que a gente está tendo a oportunidade de ter as diversas lutas internas e externas também, as lutas materiais que enfrentamos, as dificuldades nos nossos trabalhos, para a sustentação material do nosso lar, e nós estamos aprendendo a lidar com pouco para que lá na frente a gente possa também lidar com muito. Daí a importância da família, que a gente possa olhar a família com novos olhos, não só um local de resgate de desafetos e de reencontro de afetos, mas também, primordialmente, a oportunidade bendita de aprendermos a amar, a renovar o íntimo do nosso ser, para que o nosso amor cada vez mais cresça e ultrapasse as barreiras do nosso próprio lar. Um pai incompreensivo, um esposo áspero, um filho de condução inquietante simbolizam linhas de luta benéfica em que podemos exercitar a paciência, a doçura e o devotamento até o sacrifício. Especialmente no tocante aos filhos, não nos esqueçamos de que pertencem a Deus e à vida acima de tudo. Clara conversa com Antonina. Recorda-se das experiências antigas e permanece atenta às razões que lhe inspiraram o segundo matrimônio. Lembre-se, atingida pelo poder de irmã Clara em determinados centros da memória, Antonina fez pálida e exclamou. Então Antonina começa a reviver o passado. Saber que ela também foi pivô de toda essa problemática, de todo esse ajustamento. Exato, a vida começa ali a recordá-la para que ela possa ter a noção da responsabilidade que ela tinha ali naquela situação toda. Sim, sou eu, a cantora, revejo dentro de mim os quadros que se foram, os conflitos no Paraguai, uma chácara em Luque, a família ao abandono, José Esteves, hoje Mário. Sim, percebo o sentido de minhas segundas núpcias. Paraguai nos deixou grandes marcas. Essa é só uma família. Zulmira recolherá o nosso Júlio e Antonina a Leonardo Pires, seu avô. No santuário doméstico, as afeições transviadas se recompõem a fim de que possamos demandar o futuro ao clarão da felicidade. Começa o reajustamento. Continua o trabalho da equipe espiritual, no qual Júlio retorna para Zulmira e Antonina vai receber o seu avô, que no passado moraram juntos.
Eles eram companheiros. Companheiros, né? Quando ela vestia a personalidade de Lola e Bahuri, eles eram companheiros, o Leonardo e a Antonina, na personalidade de Lola. E aí veio o Esteves, que saiu daquele núcleo familiar em que ele havia sido traído pelo Júlio e pelo Amaro, e aí vai e se envolve com a Antonina, na época Lola. Então, agora esse reajuste vai ser feito. Ela vai receber o avô, o Leonardo, que era o antigo companheiro, na pele do seu próprio filho. Quem achava que está pulando o muro e está se dando bem, tá aí, ó. Fica marcado. Por isso mesmo, não nos cabe olvidar que os filhos são sempre laços preciosos da existência, requisitando-nos equilíbrio e discernimento em todas as decisões. Saibamos, assim, prepará-los sem egoísmo para o destino que lhes compete. Então, a gente percebe da necessidade da... Rossando Clint, no livro Help Me Eduque. Alguém já leu o livro? Temos que cobrar. Temos que fazer a disciplina. No nosso lar tem que haver isso para os nossos filhos. Precisamos mostrar para ele que quando eles saírem debaixo das nossas asas, eles estejam preparados para lidar aqui fora. Mas é a disciplina de Jesus, é o evangelho no lar, é a evangelização que prepara a cada sábado a mente dos jovens que aqui frequentam, mostra para eles a cada dia que Jesus está sempre à frente das nossas decisões, que a doutrina espírita existe, que a doutrina espírita será um dia o consolador de suas almas. Mesmo que saiam daqui, lá fora, escolham outra religião, ou vivam a sua vida, a semente está plantada. E um dia crescerá, e crescerá com força, porque retornarão para cá melhores e mais fortes. Não podemos pensar que eu levo meu filho numa evangelização, seja na casa espírita, seja na igreja católica, seja numa casa evangélica, que eu estou desperdiçando meu tempo. Mas você não está. Não, nós estamos fazendo isso. Estamos valorizando aquele espírito, fazendo o nosso papel de pai e de mãe. Essa necessidade que o espírito tem, os espíritos que retornam ao planeta, que estão aqui conosco, nós vemos a cada sábado espíritos diferentes, com capacidades muito superiores das nossas. Pedem mais. Será que em nossas casas conseguimos dar esse plus a mais? Será que não é necessário mostrar para eles que a vida é muito mais que o trabalho? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, mas mesmo assim o vosso Pai Celestial vos alimenta. É perfeito. São vocês dois núcleos de força suscetíveis de operar valiosas transformações nos grupos domésticos a que se ajustam. Façamos da amizade o entendimento que tudo compreende e tolera, movimenta e ajuda na extensão do sumo bem. A vizinhança e a convivência são dons que o Senhor nos concede a benefício de nosso próprio reajuste. Núcleos de força. Cada um tem o seu núcleo de força. Usa como quiser. Mas a capacidade e a missão que está sendo dada ali é muito maior. É a nossa missão como espíritas a cada dia. De sabermos como ampliar o nosso núcleo de força. Como eu consigo expandir essa força que eu tenho aqui dentro em favor do meu próximo? Se eu entrar num trabalho do passe, será que eu estou pronto para desenvolver isso dentro de mim? Será que eu já sei trabalhar os meus núcleos de força?
Será que os meus chakras estão prontos para fazer essa redistribuição de energia? Aliás, estão sendo convidados para isso. Dá para aqueles que vão chegar, que realmente precisam muito da ajuda delas. E Clarence vem mostrar brilhantemente para nós que o nosso núcleo de força reside aonde? No nosso espírito. Dentro de nós, em cada célula do nosso corpo. E aí, um ano se passou. Júlio e Leonardo haviam renascido em paz, quase que ao mesmo tempo, trazendo ao mundo elevados programas de serviço. Amaro e Zulmira, Silva e Antonina, cônscios das obrigações que haviam assumido, prosseguiam juntos, entrelaçados na mesma compreensão fraternal. E a gente vê aí o amor, refazendo e recompondo as estruturas familiares. Leis morais. Odila contemplou a filha e, ao invés de caminhar na direção de Evelina, dirigiu-se para Zulmira, enlaçando-a em lágrimas espontâneas que intensa emotividade nos tomou de assalto. Transfundiam-se ali dois corações maternos na mesma vibração de paz, aurida na vitória interior pelo dever bem cumprido. Então, o equilíbrio é restabelecido. Porém, temos que observar que existem leis que regem o universo. Que leis são essas? Código Penal, Direito Administrativo. Nós temos leis maiores que coordenam o nosso trabalho. Leis que estão na nossa frente, no qual Jesus trouxe para a gente, que são as leis morais. Lei de liberdade, lei de amor, justiça e caridade. Será que nós temos agora, no atual planeta que vivemos, a capacidade de viver plenamente a liberdade? Será que a liberdade hoje faria bem para nós? Temos que analisar. Como analisamos isso? Vadimeco, de Jesus. Está ali, está tudo ali. Tudo existe um equilíbrio. Tudo está contido em algum lugar. E onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Muito bom. 10. E o André pergunta: nossa história terminará assim, com um casamento risonho, à moda de um filme bem acabado? A Andréia também, né? Clarence estampou o sorriso de sua velha sabedoria e falou: não, André, a história não acabou. O que passou foi a crise que nos ofereceu motivo a tantas lições. Nossos amigos, pelo esforço admirável com que se dedicaram ao reajuste, dispõem agora de alguns anos de paz relativa, nos quais poderão replantar o campo do destino. Entretanto, mais tarde, voltarão por aqui a dor e a prova, a enfermidade e a morte, conferindo o aproveitamento de cada um. É a luta aperfeiçoando a vida, até que a nossa vida se harmonize sem luta com os desígnios do Senhor. Até como nós estamos prontos para lidar com o retorno do sofrimento. Quando pensamos que tudo está indo de vento em popa, a nossa vida se reequilibrou e agora vamos caminhar com segurança, bate outro vento, mais forte que aquele do Rio de Janeiro. Pode botar um furacão que vai desestabilizar novamente. Mas espera-se que você já esteja fortalecido. Conheço uma história de um casal na época do Plano Real, do Plano Collor. Eles tinham uma empresa e essa empresa ela quebrou. Eles vendiam bem, estavam bem de vida, né? E essa empresa quebrou, eles ficaram desesperados, eles não tinham o que fazer, não sabiam como iriam fazer. Não se desesperaram.
se restabeleceram, conseguiram superar os seus problemas e retomar a caminhada. Hoje eles estão melhores, com a família mais estabilizada, pensaram em se separar, hoje não estão mais fortes, enfrentando novos problemas, que o nosso Brasil ainda continua doente, né? Outro caso é de uma família que perdeu os 2 filhos, um morreu, desencarnou, entraram num sofrimento profundo e hoje não conseguem entender da necessidade que eles tiveram de passar por aquilo. Eles isolam todo mundo, não querem saber de ninguém. Para eles, Deus foi muito ruim com eles, a vida fez muito mal. Enquanto o outro casal que perdeu a criança, passaram pela dor, passaram pelo sofrimento, superaram todo aquele problema e passaram a trabalhar numa casa espírita, um casal conhecido, onde fazem doações, trabalham na questão da sopa, fazem um trabalho edificante em relação aos jovens, né, de crescimento espiritual para aqueles que ali frequentam. Então a gente vê ali que souberam passar pelo sofrimento, souberam lidar com aquele problema. Mas cada um de nós tem uma maneira de lidar com os seus problemas. Cada um de nós tem dentro da consciência aquela visão de mundo diferente de cada um, porque cada um passou por coisas diferentes um do outro. Então, quando o problema aparece, reaparece de novo, é justamente para nos testar e ver se realmente estamos fortalecidos. Odila, enquanto celebramos tua vitória, dize que céu procuras. Devotado benfeitor, meu lar terrestre é o meu paraíso. Mas não ignoras que o domicílio do mundo não te pertence mais. Sim, sei disso. Entretanto, desejo servir a ele, sem que ele seja meu. Amo meu esposo por inesquecível companheiro da vida eterna, abençoando a admirável mulher a quem ele agora pertence e que passei a querer por filha de minha ternura. Amo meus filhos, apesar de saber que não podem presentemente sentir o calor de meu coração. Deus sabe que hoje amo sem o propósito de ser amada, que me proponho oferecer-me sem retribuição, a fim de aprender com Jesus a dar sem receber. Está a resposta em relação ao casamento. A doação, o amor, a necessidade de amar, não ser amado, de dar sem o intuito de receber. O que nos lembra? Oração de São Francisco. Fechamos os nossos olhos agora. Mentalizem agora Jesus aqui nesse momento, que vamos perceber aquela energia que está penetrando dentro de nós e aquele mantra de Francisco de Assis tocando em nossas mentes. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Que eu possa ser luz onde houver trevas. Então é bom sentir esse mantra no qual possamos desenvolver dentro de nós essa capacidade disso estar tocando em nossas mentes, porque não é falado, é cantado. E o bem que isso vai fazer para a gente. Onde permanece o nosso amor, aí fulgura o céu que sonhamos. Mereces o paraíso que procuras. Retorna, Odila, ao teu lar quando quiseres. Sê para o teu esposo e para as almas que o seguem o astro de cada noite e a bênção de cada dia.
O amor puro outorga-te esse direito. Volta e ama. E, quando te ergueres do vale humano, teu coração será como faixa de sol, trazendo ao Cristo os corações que pastorearás no campo imenso da vida. Para André, esse foi um momento impactante, porque ele ainda não tinha essa capacidade que Zulmira teve, essa capacidade do perdão, porque há pouco tempo ela foi obsessor de Zulmira, e ali já passou a benfeitora de todo um trabalho que foi feito, de toda a reparação, de todo o trabalho da equipe espiritual, aonde ela aceitou a proposta do Cristo. Um espírito em desequilíbrio, um retorno ao lar, quando comandado pelas hostes espirituais, geralmente vem nos trazer bem. Mas às vezes aquele espírito que desencarna e permanece na família pode estar desequilibrado e dependendo de uma mudança interior de cada um de nós. E nem sempre o que falamos em casa é luz. E com isso, o nosso campo vibracional ajuda a cada vez mais transtornar aquele espírito que está à procura da luz. Não consegue encontrar, porque ele depende de nós. Lembro, no Memórias do Suicida, o caso de Belarmino, ao chegar no plano espiritual, socorrido pelos cavaleiros de Maria, pede para retornar ao lar. Força, não quero retornar ao lar, eu quero ver minha família. Então, tudo bem, você quer ir? Vamos lá. Veio escoltado, chegou lá, e que ele encontra? A família despedaçada, por conta de um ato dele contra a vida. A filha, que era o amor da vida dele, vendia amores, vendia peixe. A mulher, no qual ele acostumava a dar coisas exorbitantes, bem materiais, se tornou aquela mulher que sacrificava a filha nos trabalhos do dia a dia. O filho, preso. A outra filha, trabalhos escravos. Ele não aguentou. E só ali que ele viu que preciso voltar, peço perdão. O sofrimento ampliou na alma dele, tanto que quando ele retorna para o plano espiritual, para a legião dos servos de Maria, ele é isolado dos outros. É um livro fantástico que nos mostra também essa lei de causa e efeito. E tem que fazer parte também da nossa literatura de leitura, que a gente consegue entender realmente o que nós podemos passar no futuro, dependendo de um ato que você pratique, não só contra você, mas contra o seu próximo, e fique gravado na nossa consciência e no nosso perispírito. Cada um de nós ocupamos uma posição, tanto no nosso lar, quanto na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente precisa apenas fazer a nossa parte. Muitas vezes a gente deixa a nossa parte de lado, alegando que o outro não está fazendo a dele. Não importa o que o outro está fazendo com a vida dele e com a obrigação que lhe cumpre. Importa que nós façamos a nossa parte. Se o outro não está amando como foi convidado, amemos. Amemos por nós e amemos por ele também. Se o outro não está bem se conduzindo na sua vida, saibamos bem nos conduzir para que no futuro possamos ser um apoio para ele. O que a vida nos convida não é que façamos a parte do outro, é que façamos a nossa. E muitas vezes é tão simples. Nós que muitas vezes complicamos, nós que muitas vezes colocamos nas nossas costas, nos nossos corações, um peso que não nos cabe. Então a vida não nos convida a isso, a vida não nos convida a carregar um peso que não podemos suportar. Nos convida apenas que façamos exatamente a parte que nos cumpre. O outro, uma hora também fará a dele, o que não justifica que deixemos nesse momento de fazer a nossa, para que quando a gente vá retornar ao mundo espiritual, a gente possa carregar a nossa consciência tranquila, a nossa consciência carregada de paz, de harmonia, e não mais pesarosa por culpas
e por situações conflituosas que causamos. Não, quando a gente faz a nossa parte, a gente fica com a nossa consciência em paz e a gente prossegue na nossa trajetória evolutiva com mais tranquilidade, com mais amor nos nossos corações, porque, na verdade, o nosso grande objetivo é fazer com que o amor, ainda pequenino que trazemos no nosso peito, possa desabrochar, como o da Odila. Não é impossível. Ela apenas assumiu com resignação o papel e a missão que cumpria ela e fez. E olha como se transformou, se assemelhando ao Cristo, que é o nosso modelo e guia. André, nesse instante, funda saudade assomou minha alma opressa. Experimentei a estranha sensação do pai que busca inutilmente os filhos arrebatados ao seu carinho. Ave distante da paisagem que a vira nascer, vi-me atormentado pelo anseio de recuperar de imediato o meu ninho. O vento, que soprava célere, parecia dizer-me, confia. O perfume das flores, de passagem por mim, apelava em silêncio, não te detenhas. E as constelações faiscantes, pendendo da altura, davam-me a impressão de acenos da luz eterna, concitando-me sem palavras, luta e aperfeiçoa-te. A plenitude do teu amor brilhará também um dia. Então, numa prece de agradecimento ao Pai Celestial, percebi que meu espírito pacificado sorria de novo ao toque inefável de sublime esperança. O André Luiz, a capacidade dele, quando ele começa a pensar e começa a cair, ele sobe o padrão vibratório. Já é um espírito de grande envergadura, né? E está sendo para nós um pai. Um pai que nos trouxe a educação espírita, que a cada dia que você abre um livro de André Luiz, você tem uma nova lição. Lições diferentes que nos mostram que podemos ver o mundo de uma forma diferente. Podemos ver os nossos familiares de uma forma diferente. Podemos ver aqueles que nos odeiam de uma forma diferente. E nos mostra a capacidade também de querer o bem. Nos traduz aquela coisa que Jesus nos falou quando esteve aqui no nosso planeta. Amai-vos. Amai-vos, porque nem sempre estarei convosco. Sabemos que Jesus falou naquela época, viveu naquele tempo, no texto e contexto de suas palavras, quis nos mostrar sim, que a ideia a missão principal nossa é se tornar a cada dia melhores, que possamos morrer a cada dia fazendo do Mestre a luz das nossas vidas. Que Jesus nos oriente sempre. Que Jesus possa manter essa equipe espiritual maravilhosa que se encontra conosco aqui, que ajuda a gente a cada objetivo desse que a gente conclui. Muito obrigado, tá? Coração. Nós queremos agradecer imensamente a participação de todos. Nós retornaremos no próximo recesso, creio que em julho ou agosto, não é, Luiz? Com a obra Nos Domínios da Mediunidade. Contamos com a presença, com a participação de todos. E nós vamos fazer agora um pequeno intervalinho e nós retornaremos no segundo tempo para dúvidas, sanarmos questões que alguém possa ter trazido. E contamos com a presença e com a participação de vocês. Ressaltando aqui que estamos imensamente felizes e gratos por podermos, né, Luiz, concluirmos mais essa obra. Estamos aí já animados, cheios de alegria por podermos já iniciarmos outro, porque a gente já termina um trabalho já pensando no próximo, que a gente vai dar continuidade.
E a gente ter o contato com a obra do André Luiz nos traz essa gratidão, nos traz essa alegria de podermos ter acesso à doutrina espírita na maneira prática, na maneira do nosso dia a dia e trazer para a nossa vida, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, para que a gente possa melhorar as nossas emoções, melhorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, consequentemente, as nossas atitudes perante a vida, tentando sempre ter um olhar mais de cima, um olhar mais elevado, que é o que ameniza as nossas provas, as nossas expiações, o que ameniza as nossas lutas, nos renova as nossas esperanças e nos faz ter a certeza de que vale a pena estar aqui, de que vale a pena lutar, porque nós viemos aqui todos para vencer, para vencermos especialmente as nossas mais inclinações e nos aproximarmos a cada dia mais de Deus e sentirmos a presença amorosa dele em todos os momentos da nossa vida. Então, nós retornamos, fazemos a prece no encerramento, não é, Luiz?